Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou voltando aqui hoje depois de 2 anos para produzir conteúdo novamente no canal Pobre Investidor. E hoje eu queria trazer uma notícia para vocês muito interessante que eu peguei no borainvestir.b3.com.br, o site aí da B3, relacionado a todo tipo de estudo de investimento, tá certo? Então, sem mais delongas, nós vamos começar o conteúdo, mas eu vou deixar aqui a exoneração de responsabilidade, tá? Faça os investimentos estudando com responsabilidade e não seguindo conselhos de gurus da internet ou coaches, certo? Estude, se qualifique, procure cursos importantes que possam lhe ajudar, tá bom? E, se possível, também deixe seu like, seu curtir, seu comentário e vamos crescer tanto financeiramente como na vida em geral, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que esperar dos FIIs em 2025 da economia em geral? Então o site do B3 aqui ele fala o seguinte: a renda fixa ela seguirá oferecendo ao investidor brasileiro uma rara combinação de alto retorno e baixo risco. O que isso vai significar aqui? Que muito provavelmente a renda fixa ela vai atingir um nível de 15, 16, 17% de retorno ao ano, 17%, ou mais ou menos ali 1,2% ao mês. Isso é sem correr riscos, sem se preocupar muito e emprestando dinheiro ao governo que vai ter que pagar, ou até mesmo a bancos com o CDB, e você vai ganhar 100% das vezes. Isso diferente de outras modalidades de investimentos, como da renda variável, os fundos imobiliários ou FIIs, certo? Apesar disso, os especialistas dizem que há pontos a favor dos fundos imobiliários e ações também. Há oportunidades, dizem eles, pelos elevados descontos nas cotas, em especial no caso de fundos de tijolos. Por quê? Porque, veja, o brasileiro médio ele vai investir na renda fixa, a renda fixa vai continuar pagando bem, só que vai tirar o dinheiro dos fundos imobiliários, das ações da renda variável. A renda variável vai sofrer um desconto enorme e aí ninguém compra esses fundos, essas ações. Então os grandes investidores, aqueles que têm muito dinheiro e podem passar por períodos de crise, eles compram essas cotas com facilidades descontadas, esperando o tempo de uma ascensão dessas cotas, de uma melhoria dessas cotas, e aí eles realizam seus lucros. Então, eu mesmo já vi casos de comprar uma cota a R$8, R$9 no MXRF11. No MXRF11 eu comprei a R$9 e vender a 11. Então ali você comprar ali R$100 de MXRF11 a 9 e vender a 11, você já tem um lucro bem formidável. Eu não vou dizer agora quanto é o lucro, porque eu sou ruim de matemática e eu até me esqueci. Mas eu me lembro claramente que eu comprei a 9 e vendi a 11. É só você buscar aí no gráfico do Google, certo? Então os grandes investidores eles estão fazendo isso, passando nesse período de crise, comprando e amontoando mais dinheiro para eles, certo? Mais cotas, mais ações, ok? Continuando a leitura. E pelo fato de fundos de papéis voltados a títulos imobiliários se beneficiarem de juros mais altos, ou seja, aqueles títulos, aqueles fundos imobiliários que emprestam dinheiro, então eles emprestam baseado no CDI, na taxa de juros, e aí as pessoas que pegam esse dinheiro emprestado têm que pagar com a taxa de juros elevada, certo? Só que aí o cuidado aqui é o seguinte: essas pessoas que pegam dinheiro emprestado podem declarar falência, pode não ter o dinheiro, então o fundo ele perde uma renda e a cota pode desmoronar, pode cair, ou até mesmo o pagamento dos dividendos pode cair, como aconteceu no caso do VSALH11 e do TOD11, que declarou muitos proprietários inquilinos do TOD11 declararam falência, né? E aí a cota que valia R$10 chegou a valer 2. Então, pessoas tomaram muito prejuízo. Tanto é que o TOD e outros fundos do grupo, inclusive, deixaram de pagar dividendos. Então, assim, foi uma ação catastrófica para quem investia nesses fundos. Por isso que é importante estudar, saber sobre isso, né? Continuando. Os desafios do caminho. Uma das principais preocupações com os FIIs diz respeito à inadimplência de inquilinos e os contratos.
como eu falei para vocês, tem que tomar cuidado com isso, por causa da taxa de juros elevada. Além disso, a escalada no patamar da Selic, que pode atingir 15% ao ano em 2025, aumenta a atividade dos títulos públicos. Você vê aqui a B3 já e o próprio mercado cogitando 15% ao ano da taxa de juros Selic. E já tem fundos de investimento e de empréstimos dando 17% ao ano, isso na renda fixa. Então, tu vai perder de pegar 17% ao ano para se aventurar em uma empresa que talvez dê 17%, se com facilidade tu consegue 17%, então o prêmio de risco e retorno tem que ser equivalente. Então tu não vai se arriscar sem saber se o retorno vai ser tão bom como essa taxa de juros aqui está sendo, 15% ao ano, mais ou menos 1,1% ao mês, 1,2% ao mês, certo? Jefferson Noro, sócio da Abril Investimentos, define o cenário para 2025 como desafiador. O mercado acaba cobrando mais prêmio de risco para um posicionamento, seja em FIIs, seja em bolsa, o que provoca uma correção nos preços dos ativos para acomodar um retorno requerido mais alto, diz esse investidor, esse sócio da Abril Investimentos. Então você vê aqui empresas que pegam muito dinheiro, né? Empresas de investimento que vão apostar nisso, que vão colocar seu dinheiro, que vão influenciar o mercado, querendo ou não, e você e eu, que somos pobres, somos investidores ali, sardinhas pequenos, nós vamos ser influenciados por isso, certo? E toda a economia em geral, obviamente também por conta dos erros, dos problemas governamentais que influenciam, certo? Todo um legado à cultura em geral, econômica, claro. Esse é um movimento que vem acontecendo nesse ano e que deve se manter no ano que vem. Até a última sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024, o índice de fundos imobiliários IFIX caía mais de 6% no acumulado do ano. Então, em 2024, você comprou o IFIX, né, os principais fundos ali, você estava perdendo, era 6%, você estava ganhando nada, você estava ainda perdendo. Por isso que você tem que fazer um estudo bem aprofundado, bem interessante sobre os fundos que você vai ter, sobre o que você vai ter na sua carteira. Porque se você for comprar fundo para querer receber dividendos mensais e perder 6% ao ano, é melhor ganhar 1% ao mês na poupança, entendeu? Melhor ganhar 1% da poupança do que perder 6%, certo? Então, você tem aqui uma dificuldade no mercado brasileiro, tá certo? Um dos principais motivos para a performance ruim do IFIX em 2024 foi o aumento da taxa de juros. O aumento do custo de oportunidade fez com que o valor presente dos ativos diminua, ou seja, que o preço caia, certo? Então o preço caiu, você pode aproveitar a oportunidade de comprar fundos mais baratos, mas quem esteve enfrentando comprou o fundo e ele caiu. Então tem que ser resiliente no mercado para saber que essa é uma crise, mas que uma hora ele pode subir muito, porque a renda variável é o seguinte, ela não só cresce, ela vai e desce. Eu vou tentar deixar um gráfico aqui, mostrando como os fundos e ações elas funcionam. Ela é um gráfico, ela vai estar subindo assim, aí depois de repente cai, aí vai e volta, certo? Então nós temos que aproveitar essas oportunidades de entrada no mercado. Geralmente são crises e problemas muito grandes, como por exemplo aconteceu com a Petrobras no Wesley Day, no caso do Dilma Rousseff. Então a Petrobras chegou a ser vendida a R$4. Hoje a Petrobras é vendida a 30, 32, 35, 38. Então quem comprou a 4 está lucrando hoje eternamente, fora os dividendos que a Petrobras ela dá ao investidor brasileiro e os outros investidores, certo? Então, aqui o texto, ele diz também que nós temos oportunidades em FIIs de papéis, certo? Então, nós temos fundos ali que compram títulos como LCIs, que são letras de crédito imobiliário, LH, letras hipotecárias, e CRIs, ou certificados de recebíveis imobiliários, que se beneficiam da alta de juros, certo? E que são boas aplicações porque são atreladas ao CDI. Então, se a taxa de juros está subindo, elas se beneficiam disso, certo? Aí você vai ter também as oportunidades nos fundos de tijolos, certo? Na avaliação de honorário,
quando se fala especificamente em fundos de tijolos, o momento pede segmentos mais defensivos e não tanto dependentes de uma atividade econômica aquecida, com capacidade maior de repasse da inflação. Ele diz, uma alternativa interessante seria o segmento de shoppings, não somente os FIIs, mas também as empresas listadas em bolsas, por ser um setor com receita resiliente, boa capacidade de captura de crescimento e que também negociam patamares de preços bem convidativos. Porque os shoppings, querendo ou não, até na pandemia eles ainda chegaram a ficar abertos um tempinho. Então, resistiram à pandemia, resistiram a diversos problemas e estão vivos aí até hoje, certo? Então, são bem resilientes os shoppings, os fundos imobiliários e ações listadas em bolsas. Outras ações também que podem ser bem resilientes. O mercado de luxo, porque o mercado de luxo ele não vai depender da grande maioria como nós que somos pobres, que não podemos comprar um anel de 10 mil, 15 mil. Não, ele depende de pessoas ricas. Essas pessoas ricas não têm medo de gastar, porque elas têm muito. Nós não, nós temos pouco, então nós gastamos pouco. Então, querendo ou não, o faturamento dessas empresas de luxo é altíssimo, porque os clientes deles são qualificados, muito qualificados. Você aqui já tem exemplos. Tem muita empresa de luxo, shoppings. Aqui no shopping da minha cidade, uma cidade pequenininha, tem empresa que vende anéis de ouro, né? Não é tão caro, mas vende anel de ouro a 2 mil, 3, 5 mil e tem gente que compra, tá? Tem gente que compra. Então, numa cidade pequena tem isso, imagine numa capital, imagine São Paulo, imagine Recife, Rio de Janeiro. Então, você aí tem diversas oportunidades, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Nós, se Deus quiser, teremos mais vídeos ao decorrer da semana. Deixe seu curtir, seu like, compartilhe com alguém, escreva seu comentário, veja o que você pode estudar. E é isso, até a próxima. Valeu, pessoal, tamo junto.